Pessoal, hoje aqui no nosso cantinho da ocitocina eu estou convidado super especial, por várias razões. Primeiro porque ele é um amigo de longa data, é um médico pioneiro aí na área de medicina integrativa, da longevidade, hormonologia, né. Mas além disso, ele tem uma outra formação anterior que é o desenvolvimento de softwares. E o nosso assunto não poderia deixar de ser, ele falou ontem, a palestra maravilhosa sobre o uso da inteligência artificial na nossa profissão, né, para os médicos. Eu fiquei encantada, falei: "Carlos, pelo amor de Deus, vamos falar sobre isso". Então, Carlinhos, muito um prazer enorme te receber Ah, aqui. igual, André. Tava com saudade já da gente se encontrar aí em algum evento médico, Pois né. é, nós Tava estamos formando os grupos de novo, né. sim, com certeza. Então, a minha biografia na medicina é um pouco diferente, né. Na verdade, eu comecei como garoto de programa, que é uma brincadeira, né, que é de quem faz sistemas, né, quem desenvolve sistemas no computador, né. Então, eu comecei trabalhando com desenvolvimento de sistemas já lá com 17 anos de idade, né. Aprendi sozinho, né, estudando nos livros. Tinha um computador largado lá em casa que meu pai ganhou de presente e para ele era tipo nada, era um cabide caríssimo, né, de jaleco caríssimo. Aí eu comecei a mexer com aquilo, gostei muito daquela lógica de poder criar muita coisa, né, e aí dentro disso, fiz, carreira com consultoria para grandes empresas na área de tecnologia e tudo mais, até que uma dessas consultorias me colocou na medicina, né, e aí isso foi tomando, cada vez mais, vulto, cada vez mais tamanho, né, até que virou a atividade principal. E eu via como é que, nós médicos temos dificuldade de adotar tecnologias para facilitar a nossa vida, e a gente nunca tem tempo para nada e tal, então para mim isso era um grande paradoxo. E a ideia de fazer medicina veio exatamente para entender esse paradoxo, né, falar assim: "Cara, por que que esse profissional, que tem muito pouco tempo, vive correndo, tem tanta demanda, ele não consegue, usar ferramentas para ajudar ele, né?". Então veio mais ou menos daí essa fusão aí. Então eu sou, alguém que fala os 2 idiomas, né. Eu falo tecniquez lá com o meu time de desenvolvimento na empresa e tal, e eu falo a parte médica também. Aí eu acabei gostando de atendimento, fui para uma linha de me especializar em obesidade, é o que eu gosto, essa parte de obesidade e parte metabólica e tal. Hoje em dia, infelizmente, ou felizmente, não tenho como atender tanto, né, a demanda realmente da empresa desde a pandemia cresceu muito. Então, hoje eu tenho uma colega que toca lá meu consultório e tal, mandar um abraço aí até para ela, para Natália, e eu acabo atendendo os pacientes mais apegados e os pacientes novos de primeira vez que vêm para atender comigo, né, mas porque a agenda realmente fica muito corrida. É muito apertado isso mesmo, né, eu Né. também cada vez mais estou atendendo menos, É. graças a Deus. Mas Carlos, eu percebo assim, parece que tem algumas pessoas e os médicos estão nesse grupo que têm medo de tecnologia, né, às vezes eles não querem nem aprender. Eu uso IA, lógico Sim, que de uma maneira muito incipiente e ela já me ajuda muito. muito, né. Então eu acredito que se esses médicos dedicarem um tempo ali para aprender, ela já me facilita bastante, imagina fazendo aquilo que você Sim. mostrou ontem. Então uma grande dor que eu vejo são os artigos científicos. Então as pessoas já têm dificuldade para achar os artigos, aí acha, às vezes tem dificuldade com a língua, enfim. Também. E esse é um ponto que você levantou ontem, né. Como é que Aham. a IA pode nos ajudar ali nesse sentido? Então, né, primeiro, eu acho que o mais importante é a gente saber que já não dá para a gente acompanhar o ritmo de produção científica. Não dá mais. Hoje, se um médico das 10 principais especialidades, ele quiser ler os principais periódicos da especialidade dele, os principais journals da especialidade dele, ele precisaria de 27 horas de leitura por dia. Ou seja, não dá, ninguém tem 27 horas, não existe 27 horas no dia. No dia tem 24, então não dá. Então já não dá mais para a gente acompanhar e isso só vai piorar, né. E eu não estou nem falando de você ler todos os estudos, não é nem estudo não, é só os periódicos, ou seja, só os estudos que o periódico selecionou da tua especialidade. Então, dentro da tua especialidade, você já não tem mais como acompanhar, você já não tem mais como se manter atualizado, né. Então, como isso vai piorar cada vez mais, a gente
a gente vive também um paradoxo. A gente cada vez sabe mais e o acesso a isso cada vez fica mais difícil para todo mundo por conta do volume. E é aí onde IA facilita a nossa vida, porque hoje a gente tem como utilizar a IA para buscar os artigos para a gente, né? Então você pode colocar um tema que você queira estudar. No seu caso, por exemplo, olha, eu quero todos os gatilhos, eu quero fazer todo um estudo sobre Blue Zones, por exemplo. Então você pode pesquisar isso, pedir para a IA pesquisar isso para você dentro de bancos de dados de artigos científicos. E aí ele faz essa curadoria para você e depois, dentro disso, você ainda pode usar a IA para pegar cada tipo de artigo e estudar de um jeito. Ontem eu mostrei na palestra como é que eu criei um assistente para mim, para me ajudar a ler um artigo científico. Mas se você quiser entrar de cabeça nisso, você pode criar um assistente seu para cada desenho de estudo. Olha, quando é um relato de caso, eu tenho um assistente que me ajuda a ler isso. Quando é uma meta-análise, é desse jeito que eu quero outras informações. Então, e aí o tempo que você ganha nesse processo é enorme, porque não tem barreira de idioma. As IAs generativas, elas falam todos os idiomas, então não tem barreira de idioma, não tem, são tecnologias feitas para processar texto muito bem. Então, gente, é o que a gente precisa, né? Olha, ontem você falou um lance lá de que a gente tem que, tipo, que educar a IA, uma coisa, que ele deu Sim, um nó na minha cabeça, né? Falei, gente, como sim. é que eu vou conversar aqui, fazer e moldar essa IA? Isso é muito difícil, tá? Como é que é isso? Não, eu acho que a gente vive a tecnologia mais fácil que já foi inventada para a gente interagir com a máquina. E ela é tão fácil que ela fica difícil. Por quê? Porque a gente foi treinado e qual é o botão que eu aperto? É Ctrl o quê mesmo? Ctrl F? Não sei. Então a gente está habituado com essa complicação. E aí, quando você coloca algo que você tem que escrever o que você quer, eu, na minha imersão que eu dou sobre esse assunto, a dificuldade das pessoas é saber o que elas querem. Que depois que eu explico como é que ela conversa com a IA, como é que ela estrutura o comando que ela quer dar para a IA, que a gente escreve em português, como se eu estivesse falando com uma pessoa. Descortina a complicação, entendeu? Fica muito fácil. Aí cai só no outro problema, a pessoa saber o que ela quer. Então, por exemplo, eu posso te treinar em toda a engenharia de prompt, que são os comandos que a gente dá para a IA, para você estudar um artigo científico. Mas aí eu venho para você e pergunto assim: o que você quer saber, por exemplo, de uma meta-análise? Aí as pessoas travam. Então, a gente tem uma puta de uma ferramenta ali, só que as pessoas têm essa dificuldade de ser tão simples que elas se complicam com a simplicidade, e ao mesmo tempo, às vezes, elas nem sabem o que elas buscam. Assim, pô, o que eu quero que isso aqui me ajude? Então, vive isso. Mas a partir do momento que descortina isso e a pessoa entende esse processo de comunicação, pô, aí o Isso céu é o limite. Isso me lembrou uma coisa que eu estava pedindo para a IA fazer uma imagem para mim, Sim, e mandei, aí eu falei para o meu filho: "Eu não gostei dessa imagem". Aí ele falou para mim: "Você não explicou direito, sim, explica melhor o que você quer". isso. Então você vai aprendendo, eu acho que você fazer imagens talvez possa ser um caminho para você aprender a se comunicar com a IA. Pode até ser, mas quando a gente vai trabalhar com texto, como tudo, né? Tudo dentro de tecnologia ou qualquer ciência, ela tem uma base científica, né? Então tem uma estrutura que você tem que usar nessa comunicação, né? Então tem algumas técnicas, não são complicadas, a gente está falando aí de umas 5 ou 6 técnicas de estrutura, que se você seguir elas para o que você precisa, vai sempre funcionar. E o que acontece? O grande problema está evoluindo muito rápido, né? Se eu pegasse há 6, 7 meses atrás, a criação de imagem ainda não estava tão boa e você tinha que escrever e pedir direito. Só que se você pedisse muito detalhe, ficava ruim. Se você pedisse algo muito simples, ficava ruim também. Hoje, os algoritmos novos de geração de imagem, eles já funcionam de outra maneira, inclusive, já são muito melhores, e você pode dar uma imagem de referência. Então, vamos supor, olha, eu quero uma imagem da Torre Eiffel com um pódio, com as mulheres todas em cima, para fazer um post, por exemplo, falando de como as atletas mulheres tiveram um desempenho fantástico em Paris, né? Aí você pode, de repente, pegar uma imagem da Torre Eiffel que você gosta e passar para a IA e falar o seguinte: olha, eu quero mulheres não pode e tudo mais e tal, e usa como referência essa imagem aqui. Então ele tem como pegar aquela imagem e usar para referência para criar uma imagem inteiramente nova. Nós podemos dizer que a IA está ficando mais experiente, está acumulando. Porque a gente, na verdade, está trabalhando de graça para todas as grandes empresas de inteligência artificial, né? Que
Quando você está usando ali o chat GPT e você está calibrando, eu não sei, mas se alguém já teve essa experiência, volta e meia acontece, você pede alguma coisa e ele abre 2 colunas, aí ele te responde numa coluna e faz uma variação daquilo ali na outra, e pergunta, qual das 2 você gostou mais? Quando ele abre esse tipo de coisa, você está ajudando a treinar o algoritmo, Entendi. então tem um monte de gente, voluntariamente, sem nem saber, treinando esses algoritmos, então cada vez eles estão ficando, entre aspas, mais espertos. É que a grande verdade é que a inteligência artificial ela não tem inteligência nenhuma por trás, né? Se você chegar e perguntar como você chegou a uma determinada resposta para qualquer IA dessa, ela não sabe te explicar como ela chegou naquela resposta. Por quê? As redes neurais são um monte de neurônios artificiais, né, algoritmos estatísticos em vários córtex e em várias camadas. E ela gera trilhões de possibilidades e dentro dessas trilhões de possibilidades ela escolhe a mais provável para te entregar. Então se você tenta saber, tá, qual das trilhões de possibilidades, ela não consegue fazer o caminho ao contrário para te falar como que ela chegou àquela conclusão. Mas aí é que tá a beleza da coisa, como é que a gente enxerga que até em coisas subjetivas existe matemática ali por trás, né? Ela consegue te dar uma resposta crível, perfeita, etc. Não sabe como aquilo chegou, porque aquilo ali chegou puramente por metodologia estatística. E já aconteceu comigo várias vezes de eu falar assim: "Olha, eu não gostei dessa resposta", ou Sim, então eu dizer assim: "Ah, eu não concordo com você". sim, Às vezes ela dá uma resposta que eu realmente não concordo, de sim, bioquímica, aí ele vai, busca e sim. te traz uma resposta mais É, adequada, né. E, por exemplo, esses dias eu precisava dar uma aula, assim, faltava 30 minutos, eu não tinha nenhum slide para e assim, eu sabia sobre o assunto, mas sabe quando você precisa organizar? sim, Cara, eu entrei na estruturar. IA, botei ali, anotei rapidamente uns tópicos que me Sim, direcionaram, então esse tipo de ajuda também é muito bacana. sim, Mas, por exemplo, nós falamos aqui dos artigos, tal, mas eu uso a plataforma MedX, que foi sim. desenvolvida pelo Carlos há muitos anos, e lá tem um negócio fantástico, você não escreve mais, né, É, você ficar falando com o conversa com paciente, o paciente e ela transcreve aquilo lá de uma maneira perfeita, inclusive ela até tira coisas que não tem nada a ver, só aleatórias que bota não tem os nada a assuntos ver. médicos mesmo, exatamente. Então assim, quais as outras possibilidades aí, além dessa que a gente falou, que poderia ajudar aí na carreira do médico? Ah, não, tem muita coisa, porque se a gente espremer, eu tenho alguns estudos que eu levanto sobre produtividade do profissional, do médico. Então, por exemplo, a gente gasta em torno de 5 minutos por atendimento quando o paciente leva um exame. Tá? Então, para a gente analisar aqueles exames, que basicamente é o quê? É a gente ler e ver o que tem de exames alterados. Esse que alterou, de repente, você vai olhar como é que era o resultado anterior e tal. Vamos supor um colega que, de repente, atenda 150, 200 atendimentos no mês, né? Que faça exclusivamente atendimento ambulatorial. Multiplica isso por 5 minutos. Então, você tem 200 atendimentos em 5 minutos. Você tem 1.000 minutos do tempo. Essa brincadeira te custa 20 dias no ano. Você tem noção de que a gente gasta 20 dias, quase um mês, de um ano de 12 meses, só olhando exame laboratorial? Não tinha essa noção. É absurdo, né? Absurdo. E aí o que acontece? Cara, se eu boto um IA que vai lá, lê o laudo e já traz os exames para mim, já fala, ó, isso aqui tudo tá alterado, esse aqui mudou tanto em relação ao anterior, isso em 2, 3 segundos. Gente, é absurdo o quanto você ganha de tempo. Esse é um exemplo. O outro na área de estudo, né? Que a gente também ganha tempo. Nessa parte mesmo de poder dar mais atenção para o paciente, deixar a IA fazendo o trabalho de documentar automaticamente isso. Montar Então, palestras. não, para montar slide, isso está andando tão rápido que a primeira imersão que eu fiz foi 4 de maio. E aí eu falava 2 coisas com as pessoas lá. Falei, olha, montar slide eu não monto com IA, porque eu gosto de botar e tal, e tão ruins, as ferramentas que tem não tão boas. E a outra é criar um avatar seu. Também tá ruim, a voz não tá legal, você fica com uma cara de plástico e tal, não tá maneiro. A minha última palestra aqui, a que eu abri aqui a primeira que eu fiz aqui no congresso, eu já usei uma tecnologia de criação de avatar, que o avatar é perfeito, e a voz é
praticamente perfeito. Ele só me botou falando um pouco tipo paulista, mas a minha voz é perfeita. Aí eu fiz o meu avatar falando vários idiomas, falando inglês, espanhol, francês. Aí você pode colocar ele em um slide de fundo. Imagina, eu preciso gravar uma aula. Eu monto os slides todos, crio o meu avatar, escrevo o que ele vai explicar em cada slide, aperto o play lá e deixo ele criar o vídeo para mim, eu explicando e fazendo uma aula. Olha o quanto isso não dá de Não, é, tempo. é fantástico, né? Eu acho que vale muito a pena nós, profissionais, não é perdermos, é Não. ganharmos um Sim, tempo nos capacitando para isso. sim, O Carlos tem uma mentoria sobre sim, isso, sim, né? sim. Porque eu que já uso pouco, nossa, me ajuda gigante. Eu vou me aprofundar nisso tudo aí. Não, E o Carlos vai estar na pós com a gente, né? Falando, sim, pelo vamos menos falar nessa disso parte aí aí, dos mostrar esses artigos e cenários tal, aí de mostrar esses estudo. cenários. Então, Carlinhos, eu queria te agradecer, mas vou pedir para você deixar uma mensagem final aqui. O nosso público, o meu público do YouTube, é muito médico. Também tem pessoas ali que não são Sim, médicas, mas que se interessam muito por pelo saúde, assunto, tipo né? biohackers. Então, são Cê, pessoas que entendem, às vezes, até mais que médicos. sim. Então, deixa um recado para esse pessoal. Então, tem um levantamento feito pelo Medscape no início do ano que indicou que 69% dos médicos no Brasil, e eu acredito que esse número se repita no mundo, eles estão com receio do impacto que a IA pode ter no futuro profissional deles. E aí eu gosto de trazer uma frase de uma entrevista do presidente do Hospital Albert Einstein, que é o Sidney Klagian, no Globo, que falando sobre IA na saúde, ele falou: olha, o médico que sabe usar IA tem várias vantagens, ele é um médico melhor. Então, ao invés de você olhar e pensar de que, nossa, isso aí é uma tecnologia que pode comprometer o meu futuro profissional, que eu vou ser substituído, etc., você pode olhar pelo outro prisma. Poxa, o quanto eu não vou ser um médico melhor, mais produtivo, ter mais tempo, tempo de assistência com o meu paciente, melhor resultado com os meus pacientes, se eu tiver um copiloto que me livra de todas as tarefas repetitivas e burocráticas e tudo mais. Então, essa seria aí a mensagem que eu gostaria de deixar no final. Abrir a cabeça, tirar isso de ameaça e começar a pensar, cara, isso é só uma ferramenta que eu ainda não sei usar. Entendeu? É que nem quando você entrou na faculdade de medicina, você olhou o esteto. Você não sabia usar aquilo. Como é que você escuta e tal? Você não sabia. E aí você aprende, você usa aquilo em vários cenários. É a mesma coisa com a IA. Então, abraça isso, porque realmente o colega que ficar resistente a isso e não botar essa ferramenta do seu lado, ele não vai ser substituído pela IA. Ele vai ser substituído por um colega médico que domina essa ferramenta e vai dar, assim, vai passar por cima dele, tratorando, que não dá para você competir. Não dá. É isso aí. Tá bom? Valeu, Mesma André. coisa quem não souber medicina regenerativa. Igual. Vai ficar para trás também, né, Com Carlinhos? certeza. E como diz o meu filho Ian, se você aprendeu neuroanatomia, você pode ter certeza Você que consegue você atender. vai aprender qualquer Qualquer coisa na coisa. vida. É Vale verdade. muito a pena. Carlinhos, muito obrigada. Valeu, É um prazer André. enorme te Legal ver a de gente novo. tá junto aqui. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.